Essa história que vou contar aconteceu em 2008, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu e os meus primos estávamos de férias escolares no final do ano e sempre íamos passar as férias na fazenda de nossos avós e ficávamos até o Natal, pois a família sempre se reúne lá nessas datas comemorativas. Lá pelo dia 10 de dezembro, saímos cedinho e fomos para a fazenda. Chegando lá, os nossos avós vieram nos receber cheios de saudade e tinham preparado uma mesa cheia de coisas para a gente se deliciar. Eu e os meus primos, que era uma prima e mais 2 primos nossos, fomos para o nosso quarto arrumar as nossas coisas. Eu e a minha prima ficamos juntas num quarto e os outros 2 foram para o outro. Passamos a tarde andando de cavalo. O meu avô levou a gente para uma cachoeira que tinha ali perto. E depois voltamos e nadamos na piscina da fazenda. Quando começou a anoitecer, fomos para dentro tomar banho e nos arrumar, pois os meus pais e os meus tios já estavam para chegar. À noite, fizemos um churrasco. Estava todos da família. E também os funcionários da fazenda, que trabalhavam lá há muito tempo. Os funcionários acenderam uma fogueira e todos começaram a contar causos. Causos esses que aconteciam ali na região. Uma das cozinheiras de lá contou que havia o espírito de um homem que sempre era visto cavalgando com seu cavalo ali pelas redondezas da fazenda. E todos o chamavam de o Homem-Diabo. Essa história era conhecida por muitos ali presentes, mas nós da cidade ainda não conhecíamos. Ela disse que esse homem tinha um cavalo negro dos olhos vermelhos. E este cavalo tinha muitas feridas pelo corpo. Já o homem usava um sobretudo negro e um enorme chapéu negro que tapava o seu rosto. Porém, as pessoas que viam o seu rosto diziam que era apenas uma caveira. Outra característica deste homem era que ele levava em uma corrente um enorme cachorro negro de olhos vermelhos. E quem já viu a criatura dizia se tratar de um lobisomem. As pessoas que contavam essa história que foi passando de geração em geração falavam que este homem era o próprio demônio em pessoa e que ele sempre aparecia para as pessoas que o chamavam na encruzilhada daquele mato. Pessoas essas que desejavam fazer um pacto com o diabo. Funcionava assim. A pessoa ia até essa encruzilhada e o chamava. Porém, tinha que levar alguma oferenda para ele: bebida, cigarro, charuto, etc. Se a pessoa aparecesse sem nada para lhe oferecer, ele matava a pessoa. Mas após a pessoa entregar a oferenda, este demônio descia do cavalo e o seu enorme cão lobisomem ficava à espreita dentro do mato. O Homem-Diabo perguntava o que a pessoa queria e depois que a pessoa fizesse o pedido, o Homem-Diabo dizia: "Ok, seu pedido é uma ordem. Farei assim como solicitado, mas em 10 anos, contado a partir de hoje, virei buscar sua alma." E era assim que ocorria. A pessoa tinha tudo o que desejava por 10 anos, e depois que o prazo vencia, este Homem-Diabo soltava o seu enorme cão negro para ir buscar o pactuado para o inferno. O cão vinha em forma de lobisomem e ficava rondando a casa da vítima. Alguns
tiravam a própria vida de tamanho pânico. Já outros tentavam escapar ou lutar. Porém, era inútil, pois a fera, de uma forma ou de outra, invadia a casa da pessoa e o matava. Teve a história de um homem que conseguiu se esconder na igreja. E por a igreja se tratar de um lugar sagrado, a fera não conseguiu pegá-lo. Porém, como era somente este homem que via essa criatura, as pessoas começaram a achar que ele estava louco. O padre até deixou ele ficar ali por uns dias, mas certa vez ele precisou sair. O padre o benzeu, e o homem achou que Deus não permitiria que nada de ruim acontecesse com ele. Puro engano. Assim que ele colocou o pé para fora da igreja, a fera gigantesca pulou de cima do telhado da capela, o pegou pela boca e foi o arrastando para fora da cidade em direção à mata. As pessoas só viam o homem sendo arrastado, porém não viam o que o estava arrastando. Até que o padre foi correndo para ajudar o homem. O padre jogou água benta naquela coisa invisível, que logo se revelou para o padre. Fumaça começou a sair do corpo da criatura, e a fera se tornou visível e olhou diretamente nos olhos do padre. O pavor foi tanto que o padre caiu para trás sentado no chão e começou a chorar. A fera continuou seu caminho. Seguiu arrastando o homem para o mato, enquanto mesmo gritava de dor e desespero, mas nada poderia ser feito. Depois daquele dia, aquele homem nunca mais foi visto. A polícia fez uma busca pela mata, mas não encontraram nem mesmo vestígios. Depois dessa história, todos nós fomos dormir, mas eu e meus primos não conseguíamos, pois ficamos muito assustados com a história. Daí, um dos meus primos, o mais velho, que tinha 17 anos na época, falou que não tinha medo e desafiou todo mundo a irem lá fora procurar o homem-diabo. Fomos no maior silêncio até sair de casa sem ninguém nos ouvir. Saímos da porteira da fazenda e fomos em direção a uma trilha que havia ali perto. Entramos eu e os outros, e o meu primo mais velho com muito medo, se fazendo de corajoso. Logo de repente começou a ventar, mas a ventar muito forte, e o vento entre os galhos até chegava a assobiar. Começamos a escutar o barulho de gente correndo, e em seguida um barulho de cavalo. Quando olhamos para o lado, vimos um cavalo enorme, todo negro, olhos vermelhos, e das narinas do cavalo saíam fumaça. Em cima dele havia um homem magro, quase esquelético, com uma barba grisalha, um chapéu negro, e não dava para ver o seu rosto, pois o chapéu fazia sombra. Me arrepio até de lembrar. Logo começamos a escutar grunhidos como se fosse de porco misturado com cavalo. Esses grunhidos e bufadas vinham de um arbusto ali perto. Quando olhamos na direção do arbusto, vimos 2 olhos vermelhos dentre as folhas. Nós ficamos paralisados. Aquele homem virou em nossa direção e nos encarou. Vimos que o seu rosto era apenas uma caveira, mas não uma caveira totalmente branca. Era como se ainda estivesse pedaços de carne se decompondo no rosto dele. Aquela coisa
ainda olhando para nós, disse: "O que vocês trouxeram para mim?" Depois disso, saímos correndo, sem olhar para trás. Para aumentar o nosso terror, vimos aquela criatura sair de trás do arbusto e correr em nossa direção. Nós gritávamos e corríamos o mais rápido que conseguíamos. Em um súbito momento, olhei para trás e vi aquele enorme cão. Ele era totalmente negro, com olhos vermelhos, e corria como um cachorro, mas era tão grande que parecia um boi. Porém, não tinha chifres, e a sua cara era muito parecida com a cara de um cão, misturada com porco. E do seu focinho saíam enormes dentes pontiagudos. Chegamos na casa, gritando muito. Todos foram correndo para fora ver o que era e perguntaram o que havia ocorrido. Contamos tudo para eles. E como eles não viram nada, falaram que era a nossa imaginação. Porém, não puderam negar o forte cheiro de carniça e enxofre que pairava no ar. Não conseguimos dormir aquela noite. Já no outro dia, a cozinheira nos falou que era o homem-diabo, e ele queria fazer um pacto com nós, e que nós tivemos muita sorte dele não fazer nada de ruim com a gente. Depois disso, fico com medo toda vez que vou para a fazenda. Tenho muito medo. E sempre que vamos para lá, não ficamos mais que uma semana. Boa noite. Este fato ocorreu em 1999, em época de quaresma. O meu pai tinha 18 anos e a minha mãe 17. Ela estava grávida do meu irmão, que iria fazer 9 meses. Foi uma festa muito grande para toda a família e todos estavam muito felizes. Passaram 2 semanas e o meu pai estava muito preocupado, porque algumas pessoas estavam falando que tinha um bicho muito grande e com pelos negros atacando pelas redondezas, e sempre alertava a todos para evitarem sair para locais ermos durante as noites de lua cheia, e principalmente naquele dia que era a época de quaresma. O meu pai era muito teimoso e não acreditava nessas coisas. Mas em uma noite, ele foi se banhar em um rio que ficava perto da minha antiga casa. Ele me falou que alguém estava observando, mas ele não tinha medo, porque estava com seu revólver, que tinha herdado do meu falecido avô. Quando meu pai foi embora do lago, foi aí que ele percebeu o que o observava. Ele não viu direito, pois estava muito escuro. Ele só via a silhueta da coisa. Parecia uma pessoa que andava encurvada. Mas mesmo assim, aquilo era muito alto. E logo começou a perseguir. Ele falou que quando estava muito próximo daquele ser, olhou para trás e viu um cachorro muito grande de uns 2 metros de altura. O cão tinha olhos amarelados como a lua. As suas pernas eram desproporcionais ao seu corpo. Também possuía pelos negros com as pontas acinzentadas. Aquilo andava envergado e fazia um som de algo pavoroso. Era uma espécie de relincho de porco misturado com relinchos de cavalo, e até mesmo bufada como se fosse um boi.
Aquele demônio estava observando o meu pai o tempo todo, enquanto ele se banhava. E quando o meu pai se aprontou para ir embora, aquela criatura começou a persegui-lo. E quando aquilo percebeu que o meu pai o fitou nos olhos, ele correu atrás do meu pai. Meu pai pegou a arma e deu um tiro na criatura. A coisa deu um uivo bem alto e correu para o mato. Meu pai saiu correndo, mandando a minha mãe abrir a porta. Ela logo abriu e ele entrou correndo, pulando para dentro da casa. A minha mãe fechou a porta logo em seguida e perguntou o que aconteceu. O meu pai não conseguiu falar na hora, porque ainda estava muito apavorado. E depois de uns 10 minutos, ele falou. Disse que estava tomando banho e um cão negro estava à sua espera. E quando ele foi embora, o cão veio perseguindo até aqui perto. Mas agora já estava tudo bem. Bem, foi o que achou meu pai, pois para sua surpresa, a criatura voltou e estava tentando arrombar a porta para conseguir entrar. O meu pai mandou a minha mãe ficar calada por um tempo. Ele pegou a sua arma e abriu a porta, já dando um tiro na criatura. E aquela coisa saiu correndo para o mato. Depois desse dia, o meu pai nunca mais avistou aquele ser, e muito menos saiu para se aventurar em noites de quaresma. Boa noite. Agora, pelo amor de Deus, gente!